Olá, pessoal, tudo bem? Sou Jaqueline, para quem não me conhece. Sou casada com o Rafael e tenho o Cauã, meu filho de 10 anos, já um mocinho, logo fazendo 11 anos. Estou nesse momento mãe, esposa, empresária, empreendedora, youtuber, blogueira. Minha paixão é a programação neurolinguística, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês de uma das ferramentas dela. Não sei, ontem eu me cortei e não sei quem já tá, acho que quem se familiariza, né? Sou meio, vamos dizer assim, meio estabanada, às vezes eu vou fazer alguma coisa e acabo me cortando. E ontem, quando eu me cortei, eu lembrei de um episódio que eu tive com meu filho quando ele tinha por volta de 4 anos, né? Quando ele me questionou sobre vacina. Isso foi antes da pandemia, então deixando de lado aí quem é a favor ou contra de vacina ou não, não é sobre isso. Mas na época, 4 anos, né, ele tava com uma crescente de ter que ir fazer as vacinas que ele fazia da caderneta dele de rotina, e ele chamava de pique-pique. E aí ele me questionou, não quero pique-pique, por quê, né? E aí eu fui explicar pra ele tava com um cortinho na mão, e aí eu fui explicando, eu falei, olha, tá vendo esse machucadinho teu? Lembra que a minha mãe falou? Tem os seus soldadinhos que vão e fazem a defesa, e aí vai sarar, porque eles vão costurar de dentro pra fora a sua mãozinha de novo, né? E aí expliquei, esses mesmos soldadinhos, se você se alimentar bem, eles vão ficar fortes e vão cuidar de você. Porém, existem algumas coisas que não dá para ele resolver sozinho, que ele precisa de ferramentas, ele precisa de arma. E a arma desses soldadinhos é o pique-pique, é a vacina que você toma, né? Então, os soldados, eles vão cuidar da sua defesa, vão cuidar da sua imunidade. Porém, para eles ficarem mais fortes, eles precisam de armamento, que daí seria a vacina. E aí me recordei também que eu fiz algo parecido com a minha mãe, né? Como ontem, antes de ontem, né? Na realidade, a Vivi me provocou, perguntando como que eu cheguei na autoajuda, no conhecimento, no autoconhecimento. E aí eu me recordei que foi quando minha mãe ficou doente, né? Na época eu tinha uma chefe que era meio abusiva, vamos falar assim, e a minha mãe doente, né? E aí eu fui atrás de conhecer PNL, que o pessoal me indicou, né? Que seria uma forma de melhorar a minha comunicação, eu ter mais autoconhecimento, se ter meu autoconhecimento e também melhorar a comunicação com a minha mãe, né? Ajudá-la naquele momento que ela estava passando. E eu fiz essa mesma história com ela, conversando, né? Sobre a quimioterapia, né? Que a quimioterapia era a defesa do organismo dela, que sozinho a imunidade dela ela não conseguiria trabalhar, né, contra o câncer, mas que com a quimioterapia isso seria um armamento para o sistema imunológico dela. E aí, isso que eu fiz com eles é que é chamado da metáfora, né? Então, o que é a metáfora? A metáfora é você contar de uma forma mais simples uma situação ou um evento ou uma história, qualquer assunto que seja mais complexo. Então você vai com palavras contar uma história. E o interessante da metáfora é que ela atinge o inconsciente. Então, por exemplo, histórias infantis, né? Você vai contar uma história infantil, então ela se passou num bosque encantado, ela se passou numa floresta encantada, ou
a menina dormiu numa árvore e caiu num buraco que era dentro da árvore, a história de Alice. A história de Alice no País das Maravilhas, ela é toda cheia de metáforas. E a metáfora, ela nos auxilia no dia a dia, seja com adultos, com crianças, no trabalho, né? Eu estou, nesse momento, usando metáfora para interpretar a Bíblia, né? Então, quem já assinou o meu canal, que eu já distribuí lá no grupo, a gente está fazendo a leitura bíblica. Eu estou usando a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma versão que é mais simples para a gente entender e explicar. Eu uso ela para ler para o Cauã, mas eu comecei a fazer as metáforas também. Então, para cada capítulo da Bíblia, a gente está elaborando uma metáfora, que eu entro depois e já faço o conto da metáfora, né? Que aí facilita a entender aqueles trechos bíblicos, né? E nada mais diferente do que Jesus fazia, que as parábolas também, né? Então, assim, quando Jesus contava, ele falava o nome da pessoa, quem era, né? Ele falava por parábolas. E isso, o que que acontece? Você preenche a história, o final da história, o resultado da história, a moral da história, você vai preencher com a tua vida. Então, quando você contar a metáfora para outra pessoa, a metáfora, você usa uma linguagem figurada de maneira que a pessoa vai preencher com a história dela, né? Então, assim, quando eu contei a história dos soldados, que existiam soldados que lutavam pela cura, né? Pela situação, e aí que eles precisavam de armamento para ficar mais forte e poder cuidar. Para minha mãe, ela entendeu para ela, o inconsciente dela, que aquela situação para ela tinha que passar para cura, né? E o que que acontece? Quando a minha mãe descobriu o câncer, quando a gente teve o diagnóstico dela, a médica dela era cristã, né? E totalmente lúcida, vamos dizer assim, né? Sensível. E ela me chamou e na época ela falou pra gente, né? Até o que eu tô contando pra vocês, muita gente não sabe, né? Que ela contou pra gente que, pela ciência, a minha mãe teria 6 meses de vida, né? E a minha mãe esteve com a gente 6 anos, né? Minha mãe nunca soube desse diagnóstico de 6 meses, né? Então, o que a gente perdeu, minha mãe, né? E aí com um outro médico também que era muito sensível e cristão, que nos procurou e falou: olha, sua mãe, ela tá cansada, né? Ela baixou o farol dela. Então, os olhinhos dela deram uma caída, né? Então, assim, vocês continuem, né? Unidos, né? Cuidem dela, né? Coloca ela pra cima, mas de todo o período que eu cuidei da tua mãe, eu nunca vi como ela tá agora, né? Então, ele deu esse alerta pra gente, né? E aí é uma questão de respeito, né? E a gente continuou todo mundo junto, com todo mundo unido. Eu, na época, me afastei da empresa que eu trabalhava numa multinacional, me afastei. Fiquei até o final da minha vida da minha mãe, cuidando dela. E aí você vai me falar assim, mas os 6 anos que sua mãe viveu, foi somente por causa de você ter feito PNL? E você ter melhorado sua comunicação? E você ter melhorado a comunicação do seu emprego? Mas não foi só por isso, mas foi um dos fatores, né? E a gente ter a sensibilidade de saber o momento que a gente está vivendo e ter a sensibilidade de ver o outro e saber o momento que a outra pessoa está vivendo nos ajuda muito, né? Então, eu falei outro dia para vocês um pouquinho de rapport, né? Que é estar junto e entrar em sintonia, total conexão. Mas o olho no olho
ele já abre essa porta, né? E aí, se você prestar atenção, como que eu comecei a palestra com vocês, né? Esse bate-papo. Eu comecei falando que ontem eu me cortei, né? Que eu sou meio desastrada e atrapalhada, não vou falar desastrada, e que eu cortei, e daí o Cauã também tinha cortado a mão. Então, assim, o uso desse episódio que aconteceu comigo, ele tem uma conexão com vocês. A gente tem colegas aqui que têm filhos, né? E os filhos brincam e acabam se machucando, se cortando. A gente mesmo no dia a dia, quantas vezes vai cortar uma cebola e acaba cortando a mão, né? E aí isso traz conexão, né? E aí isso é muito importante, né? A gente sempre que a gente for começar um bate-papo, uma conversa, a gente sempre com o nosso público, seja individual, aqui 1 a 1, ou a gente num grupo, ou numa palestra presencial, a gente trabalhar a conexão com esse grupo, né? Então, sempre buscar coisas em comum para iniciar esse rapport, essa conexão com o grupo, e aí seguir depois, passo a passo, com o assunto. Hoje era isso que eu queria falar para vocês, falar um pouquinho de metáfora e sobre rapport, que é essencial, e estou aberta aqui para perguntas. Fiquem à vontade para perguntar.